Não se devem operar senão lentamente, para serem aceitas pela generalidade dos seres a que interessam. Uma nova instituição, para dar frutos, não deve ser imposta. A arte do legislador é preparar os espíritos de maneira a fazê-lo desejar e considerar como um benefício. Todo inovador, por melhores que sejam as boas intenções que o animem, por mais louváveis os seus desígnios, será considerado como um déspota, cujo jugo é preciso sacudir, se quiser impor-se, ainda mesmo que por benefícios. Por seu princípio, o homem é essencialmente livre e quer aceitar sem constrangimento. Daí as dificuldades que encontram os homens muito avançados para o seu tempo, daí as perseguições com que são esmagados. Vivendo no futuro, com um século ou dois de avanço sobre a massa de seus contemporâneos, não podem senão fracassar e quebrar-se contra a rotina refratária. Na Idade Média, portanto, já se preocupavam com o futuro do criminoso. Pensavam em sua alma e, para levá-la ao arrependimento, amedrontavam-na com os castigos do inferno, com as chamas eternas que, por um arrastamento culposo, lhe infligiria um Deus infinitamente justo e infinitamente bom. Não podendo elevar-se à altura de Deus, os homens, para se engrandecer, o rebaixavam às suas mesquinhas proporções. Inquietavam-se com o futuro do criminoso. Pensavam em sua alma, não por ela própria, mas em virtude de uma nova transformação do egoísmo, que consistia em pôr a consciência em repouso, reconciliando o pecador com seu Deus. Pouco a pouco, no coração e no pensamento de um pequeno número, a iniquidade de semelhante sistema pareceu evidente. Iminentes espíritos tentaram modificações prematuras, mas que, no entanto, deram fruto, estabelecendo precedentes sobre os quais se baseia a transformação que hoje se realiza em todas as coisas. Sem dúvida, por muito tempo ainda, a lei será repressiva e castigará os culpados. Ainda não chegamos ao momento em que só a consciência da falta será o mais cruel castigo de quem a cometeu. Mas, como vedes todos os dias, as penas se abrandam, tem-se em vista a moralização do ser, criam-se instituições para preparar a sua renovação moral, tornam a sua desonra útil a si próprio e à sociedade. O criminoso não será mais a fera a ser expurgada do mundo a qualquer preço, será a criança extraviada cujo raciocínio, falseado pelas más paixões e pela influência de um meio perverso, deve ser corrigido. O magistrado e o juiz não são os únicos responsáveis e os únicos a agir neste caso. Todo homem de coração, príncipe, senador, jornalista, romancista, legislador, professor e artesão, todos devem pôr a mão na obra e trazer o seu óbolo para a regeneração da humanidade. A pena de morte, vestígio infamante da crueldade antiga, desaparecerá pela força das coisas. A repressão, necessária no estado atual, abrandar-se-á paulatinamente e, em algumas gerações, a única condenação, a colocação fora da lei de um ser inteligente, será o último grau da infâmia, até que, de transformação em transformação, a consciência de cada um fique como o único juiz e carrasco do criminoso. E a quem se deverá todo esse trabalho? Ao Espiritismo que, desde o começo do mundo, age por suas revelações sucessivas, como o mosaísmo, cristianismo e espiritismo propriamente dito, por toda parte, em cada período, sua benéfica influência brilha a todos os olhos, e ainda há seres bastante cegos para não o reconhecer, bastante interessados para o derrubar e negar a sua existência. Esses devem ser lamentados, porque lutam contra uma força invencível, o dedo de Deus. Bominami, Pai, Médium, Senhor Desliens. Ano 9, abril de 1866, número 4. O Espiritismo sem os Espíritos. Ultimamente vimos uma seita tentar formar-se, arvorando como bandeira, a negação da prece. Acolhida em seu início por um sentimento geral de reprovação, nem chegou a viver. Os homens e os espíritos se uniram para repelir uma doutrina que era, ao mesmo tempo,
uma ingratidão e uma revolta contra a providência. Isto não era difícil, porque, melindrando o sentimento íntimo da imensa maioria, trazia-se o seu princípio destruidor. Revista de janeiro de 1866. Eis agora uma outra que se ensaia em novo terreno. Tem por divisa, nada de comunicação dos espíritos. É muito singular que esta opinião seja hoje preconizada por alguns dos que outrora exaltaram a importância e a sublimidade dos ensinamentos espíritas, e que se vangloriavam do que eles próprios recebiam como médiuns. Terá mais chance de sucesso que a precedente. É o que vamos examinar em poucas palavras. Esta doutrina, se é que se pode dar tal nome a uma opinião restrita a alguns indivíduos, fundamenta-se nos seguintes dados: os espíritos que se comunicam não passam de espíritos ordinários, que, até hoje, não nos ensinaram nenhuma verdade nova, e que provam a sua incapacidade não saindo das banalidades da moral. O critério que se pretende estabelecer sobre a concordância de seu ensino é ilusório, por força de sua insuficiência. Cabe ao homem sondar os grandes mistérios da natureza e submeter o que eles dizem ao controle de sua própria razão. Como suas comunicações nada nos podem ensinar, proscrevemo-las de nossas reuniões. Discutiremos entre nós, buscaremos e decidiremos, em nossa sabedoria, os princípios que devem ser aceitos ou rejeitados, sem recorrer ao assentimento dos espíritos. Notemos que não se trata de negar o fato das manifestações, mas de estabelecer a superioridade do julgamento do homem, ou de alguns homens, sobre o dos espíritos, numa palavra, de desvincular o espiritismo do ensino dos espíritos, pois as instruções destes últimos estariam abaixo do que pode a inteligência humana. Esta doutrina conduz a uma singular consequência, que não daria uma ideia exata da superioridade da lógica do homem sobre a dos espíritos. Graças a estes últimos, sabemos que os da ordem mais elevada pertenceram à humanidade corporal, que ultrapassaram há muito tempo, como o general ultrapassou a classe do soldado de onde saiu. Sem os espíritos, ainda acreditaríamos que os anjos são criaturas privilegiadas e os demônios criaturas predestinadas ao mal por toda a eternidade. Não, dirão, porque houve homens que combateram essa ideia. Mas que eram esses homens, senão espíritos encarnados? Que influência teve sua opinião isolada sobre a crença das massas? Perguntai ao primeiro que aparecer se conhece ao menos de nome a maioria desses grandes filósofos. Ao passo que os espíritos, vindo a toda a superfície da terra, manifestar-se ao mais humilde como ao mais poderoso, a verdade propagou-se com a rapidez do relâmpago. Os espíritos podem dividir-se em duas categorias: os que, chegados ao ponto mais elevado da escala, deixaram definitivamente os mundos materiais, e os que, pela lei da reencarnação ainda pertencem ao turbilhão da humanidade terrena. Admitamos que só estes últimos tenham o direito de comunicar-se com os homens, o que é uma interrogação, nesse número aos que, em vida, foram homens esclarecidos, cuja opinião fez autoridade, e que seria uma aventura consultá-los se ainda fossem vivos. Ora, da doutrina acima resultaria que esses mesmos homens superiores tornaram-se nulidades ou mediocridades, ao passarem para o mundo dos espíritos, incapazes de nos darem instrução de algum valor, ao passo que se inclinariam respeitosamente diante deles se apresentassem em carne e osso nas mesmas assembleias onde se recusam a escutá-los como espíritos. Disso resulta ainda que Pascal, por exemplo, não é mais uma luz desde que é espírito, mas que, se reencarnasse num Pedro ou num Paulo, necessariamente com o mesmo gênio, já que nada teria perdido, seria um oráculo. Esta consequência é de tal modo rigorosa, que os partidários deste sistema admitem a reencarnação como uma das maiores verdades. Enfim, é preciso inferir que os que colocam, supomos que de muito boa fé, sua própria inteligência muito acima da dos espíritos, serão, eles mesmos, nulidades ou mediocridades, cuja opinião não terá valor, de sorte que seria preciso crer no que dizem enquanto estão vivos,
E não crer amanhã, quando estiverem mortos, ainda mesmo quando viessem dizer a mesma coisa e, menos ainda, se viessem dizer que se enganaram. Sei que se opõe à grande dificuldade da constatação da identidade. Essa questão já foi amplamente tratada, de modo que é supérfluo a ela voltar. Certamente não podemos saber, por uma prova material, se o espírito que se apresenta sob o nome de Pascal é realmente o do grande Pascal. Que nos importa, se diz boas coisas. Cabe a nós pesar o valor de suas instruções, não a forma da linguagem, que se sabe marcada, muitas vezes, pela inferioridade do instrumento, mas pela grandeza e pela sabedoria dos pensamentos. Um grande espírito que se comunica por um médium pouco letrado é como um hábil calígrafo que se serve de uma pena ruim, no conjunto a escrita lateral sinete do seu talento, mas os detalhes da execução, que não dependem dele, serão imperfeitos. Jamais disse o Espiritismo que era preciso fazer abnegação de seu julgamento e submeter-se cegamente ao dizer dos espíritos. São os próprios espíritos que nos dizem passar todas as suas palavras pelo cadinho da lógica, ao passo que certos encarnados dizem, não creiais senão no que dizemos, e não acrediteis no que dizem os espíritos. Ora, como a razão individual está sujeita a erro, e o homem, muito geralmente, é levado a tomar sua própria razão e suas ideias como a única expressão da verdade, aquele que não tem a orgulhosa pretensão de se julgar infalível a refere à apreciação da maioria. Por isto é tido como abdicando da sua opinião? De modo algum, está perfeitamente livre de crer que só ele tem a razão contra todos, mas não impedirá a opinião do maior número de prevalecer e de ter, em definitivo, mais autoridade que a opinião de um só ou de alguns. Examinemos agora a questão sob outro ponto de vista. Quem fez o Espiritismo? É uma concepção humana pessoal. Todo mundo sabe o contrário. O Espiritismo é o resultado do ensino dos Espíritos, de tal sorte que, sem as comunicações dos Espíritos, não haveria Espiritismo. Se a doutrina espírita fosse uma simples teoria filosófica nascida de um cérebro humano, não teria senão o valor de uma opinião pessoal, saída da universalidade do ensino dos Espíritos. Tem o valor de uma obra coletiva, e é por isto mesmo que em tão pouco tempo ela se propagou por toda a Terra, cada um recebendo por si mesmo, ou por suas relações íntimas, instruções idênticas e a prova da realidade das manifestações. Pois bem, é em presença deste resultado patente, material, que se tenta erigir em sistema a inutilidade das comunicações dos espíritos. Convenhamos que se elas não tivessem a popularidade que adquiriram, não as atacariam, e que a prodigiosa vulgarização dessas ideias que suscita tantos adversários ao espiritismo. Os que hoje rejeitam as comunicações não se assemelham a essas crianças ingratas que negam e desprezam os pais. Não é a gratidão para com os espíritos, a quem devem o que sabem. Não é servir-se do que eles ensinaram para os combater, voltar contra eles, contra seus próprios pais, as armas que nos deram. Entre os espíritos que se manifestam não está o espírito de um pai, de uma mãe, dos seres que nos são mais caros, dos quais se recebem essas tocantes instruções que vão diretamente ao coração. Não é a eles que devemos ter sido arrancados da incredulidade, das torturas da dúvida sobre o futuro. E é quando se goza do benefício que se desconhece a mão do benfeitor. Que dizer dos que, tomando sua opinião pela de todo mundo, afirmam seriamente que, agora, não querem comunicações em parte alguma. Estranha ilusão. Que um olhar lançado em torno deles baste para fazer desvanecer-se. Por seu lado, que devem pensar os espíritos que assistem às reuniões onde se discute se devem condescender em os escutar, ou se deve, ou não, excepcionalmente, permitir-lhes a palavra para agradar os que têm a fraqueza de se prenderem às suas instruções. Sem dúvida lá se acham espíritos ante os quais se cairia de joelhos se, nesse momento, eles se apresentassem à vista. Já pensaram no preço que podia ser pago por tal ingratidão?
Tendo os espíritos a liberdade de comunicar-se, independentemente do seu grau de saber, resulta que há uma grande diversidade no valor das comunicações, como nos escritos, num povo onde todo mundo tem a liberdade de escrever e onde, por certo, nem todas as produções literárias são obras-primas. Segundo as qualidades individuais dos espíritos, há, pois, comunicações boas pelo fundo e pela forma, outras que são boas pelo fundo e más pela forma, outras, enfim, que nada valem, nem pelo fundo, nem pela forma. Cabe-nos escolher. Rejeitá-las em bloco, porque algumas são más, não seria mais racional do que proscrever todas as publicações, só porque há escritores que produzem banalidades. Os melhores escritores, os maiores gênios, não têm partes fracas em suas obras. Não se fazem seleções do que produzem de melhor. Façamos o mesmo em relação às produções dos espíritos. Aproveitemos o que há de bom e rejeitemos o que é mau, mas, para arrancar o joio, não arranquemos o bom grão. Consideremos, pois, o mundo dos espíritos como uma réplica do mundo corporal, como uma fração da humanidade, e digamos que não devemos desdenhar de ouvi-los, agora que estão desencanados, pois não o teríamos feito quando encanados, estão sempre em nosso meio, como outrora, apenas estão atrás da cortina, e não à frente, eis toda a diferença. Mas, perguntarão, qual o alcance do ensino dos espíritos, mesmo no que há de bom, se não ultrapassa o que os homens podem saber por si mesmos? É bem certo que não nos ensinam mais nada. No seu estado de espírito não veem o que não podemos ver. Sem eles, conheceríamos seu estado, sua maneira de ser, suas sensações. Conheceríamos, como hoje conhecemos, esse mundo onde talvez estejamos amanhã. Se esse mundo não tem para nós os mesmos terrores, se encaramos sem pavor a passagem que a ele conduz, não é a eles que o devemos. Esse mundo está completamente explorado. Diariamente ele não nos revela uma nova face. E nada saber aonde se vai e o que se pode ser ao sair daqui. Outrora lá entrávamos tateando e estremecendo, como num abismo sem fundo. Agora esse abismo é resplandecente de luz e nele se entra contente. E ainda ousam dizer que o Espiritismo nada nos ensinou? Revista Espírita, agosto de 1865, o que ensina o Espiritismo? Sem dúvida, o ensino dos Espíritos tem seus limites. Só se lhe deve pedir o que pode dar, o que está na sua essência, no seu objetivo providencial. E ele dá muito a quem sabe buscar. Mas, tal como é, já fizemos todas as suas aplicações. Antes de lhe pedir mais, sondamos as profundezas dos horizontes que nos descortina. Quanto ao seu alcance, ele se afirma por um fato material, patente, gigantesco, inaudito nos fatos da história, é que apenas em sua aurora, já revoluciona o mundo e abala as forças da terra. Que homem teria tal poder? O Espiritismo contribui para a reforma da humanidade pela caridade. Não é, pois, de admirar que os espíritos preguem a caridade sem cessar. Eles a pregarão ainda por muito tempo, enquanto ela não houver extirpado o egoísmo e o orgulho do coração dos homens. Se alguns acham as comunicações inúteis, porque repetem incessantemente as lições de moral, devem ser cumprimentados, pois são bastante perfeitos para delas não mais necessitarem, mas devem pensar que os que não têm tanta confiança em seu próprio mérito e tomam a peito se melhorarem não se cansam de receber bons conselhos. Não busqueis, pois, lhes tirar esse consolo. Esta doutrina tem chances de prevalecer. Como dissemos, as comunicações dos espíritos fundaram o espiritismo. Repeli-las depois de as haver aclamado, é querer sapar o espiritismo pela base, arrancar seus alicerces. Tal não pode ser o pensamento dos espíritas sérios e devotados, porque seria absolutamente como aquele que se dissesse cristão negando o valor dos ensinamentos do Cristo, sob pretexto de que sua moral é idêntica à de Platão. É nessas comunicações que os espíritas encontraram alegria, consolação,
Esperança, é por elas que compreenderam a necessidade do bem, da resignação, da submissão à vontade de Deus. É por elas que suportam com coragem as vicissitudes da vida. É por elas que não há mais separação real entre eles e os objetos de suas mais ternas afeições. Não é enganar-se com o coração humano crer que ele possa renunciar a uma crença que faz a felicidade. Repetimos aqui o que dissemos a propósito da prece. Se o espiritismo deve ganhar em influência, é aumentado a soma das satisfações morais que proporciona. Que os que o acham insuficiente tal qual se esforcem por dar mais que ele, mas não será dando menos, tirando o que faz o seu charme, a força e a popularidade que o suplantarão. Ano 9, maio de 1866, número 5. Dissertações Espíritas. Instruções para o Sr. Allan Kardec. Paris, 23 de abril de 1866. Médium, Sr. Desliens. Enfraquecendo dia a dia a saúde do Sr. Allan Kardec, em consequência dos trabalhos excessivos a que não pode bastar, vejo-me na obrigação de lhe repetir novamente o que já lhe disse muitas vezes: necessitais de repouso. As forças humanas têm limites, que o vosso desejo de ver progredir o ensino muitas vezes vos leva a infringir. Laborais em erro, porquanto, assim agindo, não apressareis a marcha da doutrina, mas arruinareis vossa saúde e vos colocais na impossibilidade material de concluir a tarefa que viestes desempenhar na terra. Vossa doença atual não é senão resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, que não deixa à reparação o tempo de se refazer em um aquecimento do sangue produzido pela absoluta falta de repouso. Nós vos sustentamos, sem dúvida, mas desde que não desfaçais o que fizermos. De que serve correr? Não vos dissemos muitas vezes que cada coisa viria a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias que saberiam fazer surgir circunstâncias favoráveis quando chegasse o momento de agir? Quando cada espírito aguarda suas forças para a luta, pensais que seja vosso dever esgotar as vossas? Não. Em tudo deveis dar o exemplo e arregaçar as mangas no momento do perigo. Que fareis se vosso corpo debilitado não mais permitisse ao vosso espírito servir-se das armas do que a experiência e a revelação vos puseram nas mãos? Crede-me, consagrai-vos mais tarde às grandes obras destinadas a completar o trabalho esboçado em vossas primeiras publicações. Vossas tarefas correntes e algumas pequenas brochuras urgentes têm com que absorver o vosso tempo e devem ser os únicos objetos de vossas preocupações atuais. Não vos falo apenas em meu próprio nome, sou aqui o delegado de todos esses espíritos, que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensinamento por suas sábias instruções. Eles vos dizem, por meu intermédio, que essa demora, que julgais prejudicial ao futuro da doutrina, é uma medida necessária sob mais de um ponto de vista, seja porque certas questões não estão ainda completamente elucidadas, seja para preparar os espíritos a melhor assimilá-las. É preciso que outros tenham preparado o terreno, que certas teorias tenham provado a sua insuficiência e gerado um vazio maior. Numa palavra, o momento não é oportuno, poupai-vos, pois, porque quando chegar o tempo, todo o vosso vigor de corpo e de espírito vos será necessário. Até que o espiritismo foi objeto de muitas diatribes, levantou muitas tempestades. Credes que todo o movimento será apaziguado, todos os ódios serão acalmados e reduzidos em potência. Desiludi-vos, o cadinho depurador ainda não removeu todas as impurezas, o futuro vos reserva outras provas e as últimas crises não serão menos penosas para suportar. Sei que vossa situação particular vos suscita uma porção de trabalhos secundários, que absorvem a maior parte do vosso tempo. As perguntas de toda sorte vos acabrunham e considerais um dever respondê-las tanto quanto possível. Farei aqui o que sem dúvida não ousaríeis fazer vós mesmo, dirigindo-me à generalidade dos espíritas. Eu lhes pedirei, no interesse mesmo do espiritismo,
que vos poupem toda sobrecarga de trabalho capaz de absorver instantes que deveis consagrar quase exclusivamente à conclusão da obra. Se vossa correspondência com isto sofre um pouco, o ensinamento lucrará. Às vezes é necessário sacrificar as satisfações particulares ao interesse geral. É uma medida urgente, que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A imensa correspondência que recebeis é para vós uma fonte preciosa de documentos e de informações. Ela vos esclarece quanto à verdadeira marcha e sobre os progressos reais da doutrina. É um termômetro imparcial, e aí colheis, além disso, satisfações morais que, mais de uma vez, sustentou vossa coragem, vendo a adesão que vossas ideias encontram em todos os pontos do globo. Neste ponto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de secundar os vossos trabalhos, e não de os entravar, vos criando um acréscimo de ocupações. Doutor de Melry. Bom Senhor de Melry, agradeço os vossos sábios conselhos. Graças à resolução que tomei de, salvo em casos excepcionais, me fazer e substituir, a correspondência como um pouco sofre agora e não sofrerá mais no futuro. Mas que fazer com mais de 500 cartas em atraso, a despeito de toda a minha boa vontade, que não consigo pôr em dia? Resp. É preciso, como se diz em linguagem comercial, passá-las em bloco a conta de lucros e perdas. Anunciando esta medida na revista, vossos correspondentes saberão como proceder, compreenderão a necessidade e a encontrarão justificada, sobretudo pelos conselhos que precedem. Repito, seria impossível que as coisas continuassem assim por mais tempo, tudo sofreria com isto, e vossa saúde e a doutrina. Em caso de necessidade, é preciso saber fazer os sacrifícios indispensáveis. Doravante, tranquilo sobre este ponto, podereis consagrar-vos mais livremente aos vossos trabalhos obrigatórios. Eis o que vos aconselha aquele que será sempre vosso amigo devotado. De Melry. Anuindo este sábio conselho, rogamos aos nossos correspondentes com os quais estamos em atraso há muito tempo, que aceitem nossas desculpas e o nosso pesar por não ter podido responder em detalhe, e como teríamos desejado, às suas bondosas cartas. Queiram por gentileza receber aqui coletivamente a expressão de nossos sentimentos fraternais. Aquiescência Prece. Paris, abril de 1866. Médium, Senhora D. Imaginais quase sempre que o que pedis na prece deve realizar-se por uma espécie de milagre. Esta crença errônea é a fonte de uma imensidade de práticas supersticiosas e de muitas decepções. Também conduz à negação da eficácia da prece. Porque vosso pedido não é acolhido da maneira por que o entendeis, concluís que era inútil e então, por vezes, murmurais contra a justiça de Deus. Pensam outros que tendo Deus estabelecido leis eternas, às quais todos os seres estão submetidos, não as pode derrogar para ir aos pedidos que lhes são feitos. É para vos premunir contra o erro, ou melhor, contra o exagero destas duas ideias que me proponho vos dar algumas explicações sobre o modo de aquiescência prece. Há uma verdade incontestável: Deus não altera nem suspende para ninguém o curso das leis que regem o universo. Sem isto a ordem da natureza seria incessantemente perturbada pelo capricho do primeiro que chegasse. É, pois, certo que toda prece que não pudesse ser atendida senão por uma derrogação destas leis ficaria sem efeito. Tal seria, por exemplo, a que tivesse por objetivo a volta à vida de um homem realmente morto, ou o restabelecimento da saúde se a desordem do organismo é irremediável. Não é menos certo que nenhuma atenção é dada aos pedidos fúteis ou inconsiderados. Mas ficai persuadidos de que toda prece pura e desinteressada é ouvida e que é sempre levada em conta a intenção, mesmo quando Deus, em sua sabedoria, julgasse a propósito não atender. É sobretudo então que deveis dar prova de humildade e de submissão à sua vontade, dizendo a vós mesmos que melhor do que vós ele sabe o que vos pode ser útil. Ah,
Sem dúvida, leis gerais a que o homem está fatalmente submetido, mas é erro crer que as menores circunstâncias da vida estejam fixadas de antemão de maneira irrevogável. Se assim fosse, o homem seria uma máquina sem iniciativa e, por conseguinte, sem responsabilidade. O livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem, desde que é livre para ir à direita ou à esquerda, de agir conforme as circunstâncias. Seus movimentos não são regulados como os de uma máquina. Conforme faz ou não faz uma coisa e conforme a faz de uma maneira ou de outra, os acontecimentos que disso dependem seguem um curso diferente, visto que são subordinados à decisão do homem, não estão submetidos à fatalidade. Os que são fatais são os que são independentes de sua vontade, mas, todas as vezes que o homem pode reagir em virtude de seu livre-arbítrio, não há fatalidade. O homem tem, pois, um círculo, dentro do qual pode mover-se livremente. Esta liberdade de ação tem por limites as leis da natureza, que ninguém pode transpor, ou, melhor dizendo, esta liberdade, na esfera da atividade em que se exerce, faz parte dessas leis, é necessária e é por ela que o homem é chamado a concorrer para a marcha geral das coisas, e como ele o faz livremente, tem o mérito do que fez de bem e o demérito do que fez de mal, de sua indolência, de sua negligência, de sua inatividade. As flutuações que sua vontade pode imprimir aos acontecimentos da vida de modo algum perturbam a harmonia universal, pois essas mesmas flutuações faziam parte das provas que incumbem ao homem na terra. No limite das coisas que dependem da vontade do homem, Deus pode, pois, sem derrogar suas leis, anuir a uma prece, quando é justa, e cuja realização pode ser útil, mas acontece muitas vezes que ele julga a sua utilidade e a sua oportunidade de modo diverso que nós, razão porque nem sempre aquece. Se lhe aprover atendê-la, não é modificando seus decretos soberanos que o fará, mas por meios que não saem da ordem geral, se assim nos podemos exprimir. Os espíritos, executores de sua vontade, são então encarregados de provocar as circunstâncias que devem levar ao resultado desejado. Quase sempre esse resultado requer o concurso de algum encarnado. É, pois, esse concurso que os espíritos preparam, inspirando os que devem nele cooperar o pensamento de uma ação, incitando-os a ir a um ponto e não a um outro, provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Ora, o acaso não existe nem na assistência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta. Nas aflições, a prece não só é uma prova de confiança e de submissão à vontade de Deus, que a escuta, se for pura e desinteressada, mas ainda tem por efeito, como sabeis, estabelecer uma corrente fluídica que leva longe, no espaço, o pensamento do aflito, como o ar leva os acentos de sua voz. Este pensamento repercute nos corações simpáticos ao sofrimento e estes, por um movimento inconsciente como atraídos por um poder magnético, dirigem-se para o lugar onde sua presença pode ser útil. Deus, que quer socorrer aquele que o implora, sem dúvida poderia fazê-lo por si mesmo, instantaneamente, mas, como eu disse, ele não faz milagres, e as coisas devem seguir seu curso natural. Ele quer que os homens pratiquem a caridade, socorrendo-se uns aos outros. Por seus mensageiros, o lamento que encontra eco é levado até ele e lá os espíritos bons insuflam um pensamento benévolo. Embora provocado, este pensamento deixa ao homem toda a sua liberdade, por isto mesmo que sua fonte é desconhecida, nada o constrange. Ele tem, por conseguinte, todo o mérito da espontaneidade, se ceder à voz íntima que nele faz apelo ao sentimento do dever, e todo o demérito se resistir, porque dominado por uma indiferença egoísta. Há casos, como num perigo iminente, em que a assistência deve ser imediata. Como pode chegar em tempo hábil, se é preciso esperar a boa vontade de um homem, e se essa boa vontade falta subitamente por força do livre-arbítrio? Resp. Não deveis esquecer que os anjos da guarda, os espíritos protetores,
cuja missão é velar pelos que lhes são confiados, os seguem, a bem dizer, passo a passo. Não lhes podem poupar as apreensões dos perigos, que fazem parte de suas provações, mas se as consequências do perigo podem ser evitadas, como previram antes, não esperam o último momento para preparar o socorro. Se, por vezes, dirigem-se aos homens de má vontade, é visando procurar despertar neles bons sentimentos, mas não contam com eles. Quando, numa posição crítica, uma pessoa se acha, como que de propósito, para vos assistir, e exclamais que é a providência que a envia, dizeis uma verdade bem maior do que muitas vezes supondes. Se há casos prementes, outros que o são menos exigem certo tempo para trazer um concurso de circunstâncias favoráveis, sobretudo quando é preciso que os espíritos triunfem, pela inspiração, da apatia das pessoas cuja cooperação é necessária para o resultado a obter. Essas demoras na realização do desejo são provas para a paciência e a resignação. Depois, quando chega a realização do que se desejou, é quase sempre por um encadeamento de circunstâncias tão naturais que absolutamente nada denuncia uma intervenção oculta, nada feita a mais leve aparência de maravilhoso. As coisas parecem arranjar-se por si mesmas. Isto deve ser assim pelo duplo motivo de que os meios de ação não se afastam das leis gerais e, em segundo lugar, que se a assistência dos espíritos fosse muito evidente, o homem se fiaria neles e habituar-se a não contar consigo mesmo. Essa assistência deve ser compreendida por ele por pensamento, pelo senso moral, e não pelos sentidos materiais. Sua crença deve ser o resultado de sua fé e de sua confiança na bondade de Deus. Infelizmente, porque não viu o dedo de Deus fazer um milagre para ele, muitas vezes esquece aquele a quem deve sua salvação para glorificar o acaso. Um espírito protetor. O Espiritismo obriga. Paris, abril de 1866. Médium, Senhora B. O Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Desde logo, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se às obrigações que lhe impõem. Essas obrigações são de duas sortes. A primeira concerne ao indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode compreender melhor o valor de cada um de seus atos, sondar melhor todos os refolhos de sua consciência, apreciar melhor a infinita bondade de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que se converte e viva, e, para lhe deixar a possibilidade de erguer-se de suas quedas, deu-lhe uma longa série de existências sucessivas, em cada uma das quais, levando a pena de suas faltas passadas, pode adquirir novos conhecimentos e novas forças, fazendo evitar o mal e praticar o que é conforme a justiça, a caridade. Que dizer daquele que, esclarecido quanto aos seus deveres para com Deus, para com seus irmãos, permanece orgulhoso, cúpido e egoísta? Não parece que a luz o tenha enceguecido, porque não estava preparada para recebê-la. Desde então marcha nas trevas, não obstante em meio à luz, só espírita de nome. A caridade fraterna dos que veem realmente deve esforçar-se por curá-lo dessa cegueira intelectual, mas, para muitos dos que se lhe assemelham, será preciso a luz que o túmulo traz, porque seu coração está muito preso aos gozos materiais e seu espírito não está maduro para receber a verdade. Em uma nova encarnação eles compreenderão que os planetas inferiores como a Terra não passam de uma espécie de escola mútua, onde a alma começa a desenvolver suas faculdades, suas aptidões, para em seguida as aplicar ao estudo dos grandes princípios de ordem, de justiça, de amor e de harmonia, que regem as relações das almas entre si, e as funções que desempenham na direção do universo. Eles sentirão que, chamada a uma tão alta dignidade, qual a de se tornar mensageira do Altíssimo, a alma humana não deve aviltar-se, degradar-se ao contato dos prazeres imundos da volúpia, das ignóbeis cobiças da avareza, que subtrai de alguns filhos de Deus o gozo dos bens que deu a todos. Compreenderão que o egoísmo, nascido do orgulho,
cega alma e a faz violar os direitos da justiça, da humanidade, desde que gera todos os males que fazem da terra uma estação de dores e de expiações. Instruídos pelas duras lições da diversidade, seu espírito será amadurecido pela reflexão, e seu coração, depois de ter sido massacrado pela dor, tornar-se-á bom e caridoso. É assim que o que vos parece um mal por vezes é necessário para reconduzir os endurecidos. Esses pobres retardatários, regenerados pelo sofrimento, esclarecidos por esta luz interior, que se pode chamar o batismo do Espírito, velarão com cuidado sobre si mesmos, isto é, sobre os movimentos de seu coração e o emprego de suas faculdades, para os dirigir conforme as leis da justiça e da fraternidade. Compreenderão não apenas que eles próprios são obrigados a melhorar-se, cálculo egoísta que impede atingir o objetivo visado por Deus, mas que a segunda ordem de obrigações do espírita, decorrendo necessariamente da primeira e completando, é a do exemplo, que é o melhor dos meios de propagação e de renovação. Com efeito, aquele que está convencido da excelência dos princípios que lhe são ensinados, e a eles conformar a sua conduta, princípios que lhe devem proporcionar uma felicidade duradoura, não pode, se estiver verdadeiramente animado desta caridade fraterna, que está na essência mesma do Espiritismo, se não desejar que sejam compreendidos por todos os homens. Daí a obrigação moral de conformar sua conduta com sua crença e ser um exemplo vivo, um modelo, como Cristo foi para a humanidade. Vós, frágeis centelhas partidas do eterno foco do amor divino, certamente não podeis pretender uma tão vasta irradiação quanto a do Verbo de Deus encarnado na terra, mas, na vossa esfera de ação, podeis espalhar os benefícios do bom exemplo. Podeis fazer amar a virtude, cercando do charme dessa benevolência constante, que atrai, cativa e mostra, enfim, que a prática do bem é coisa fácil, promove a felicidade íntima da consciência que se colocou sob sua lei, pois ela é a realização da vontade divina, que nos fez dizer por seu Cristo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, o Espiritismo é a verdadeira aplicação dos princípios da moral ensinada por Jesus, e é apenas com o objetivo de fazê-la por todos compreendida, a fim de que, por ela, todos progridam mais rapidamente, que Deus permite esta universal manifestação do Espírito, vindo explicar o que vos parecia obscuro e vos explicar toda a verdade. Vem, como o cristianismo bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior pelas consequências mesmas que resultam de cada um de seus atos, de cada um de seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma marca em algum lugar. O mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida, onde tudo se escreve com uma incrível fidelidade, e a balança da justiça divina não é senão uma figura, a exprimir que cada um de vossos atos, de vossos sentimentos, é, de certo modo, o peso que carrega vossa alma e a impede de se elevar, ou que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Feliz aquele cujos sentimentos partem de um coração puro, e espalham-se ao redor como uma suave atmosfera, que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Seu poder de radiação é tanto maior quanto mais humilde for, isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. As obrigações que impõe o Espiritismo são, pois, de natureza essencialmente imoral, são uma consequência da crença, cada um é juiz e parte em sua própria causa, mas as claridades intelectuais a quem realmente quer conhecer-se a si mesmo e trabalhar em sua melhoria são tais que amedrontam os pusilânimes, razão porque é rejeitado por tão grande número. Outros tratam de conciliar a reforma que sua razão lhes demonstra ser uma necessidade, com as exigências da sociedade atual. Daí uma mistura heterogênea, uma falta de unidade, que faz da época atual um estado transitório. É muito difícil a vossa pobre natureza corporal despojar-se de suas imperfeições para revestir o homem novo, isto é,
O homem que vive segundo os princípios de justiça e de harmonia determinados por Deus, não obstante, com esforços perseverantes lá chegareis, porque as obrigações impostas à consciência, quando estiver suficientemente esclarecida, têm mais força do que jamais terão as leis humanas, baseadas no constrangimento de um obscurantismo religioso que não suporta o exame. Mas se, graças às luzes do alto, fordes mais instruídos e compreenderdes mais, também deveis ser mais tolerantes e não empregar, como meio de propagação, senão o raciocínio, pois toda a crença sincera é respeitável. Se vossa vida for um belo modelo, em que cada um possa encontrar bons exemplos e sólidas virtudes, onde a dignidade se alia a uma graciosa amenidade, regozijai-vos, porque tereis, em parte, compreendido a que obriga o Espiritismo. Luís de França. Ano 9, junho de 1866, número 6. Dissertações Espíritas. Ocupações dos Espíritos. Sociedade de Paris, 16 de fevereiro de 1866. Médium, Sr. Leimare. Fostes tão bons para comigo, senhores, tão corteses para com um recém-vindo, que ainda vos venho pedir alguns instantes de atenção. Desde minha estada no mundo dos espíritos, estou em condições de transmitir algumas observações que aproveitei, pois me dão a faculdade todo-poderosa de mudar completamente minhas ideias adquiridas na última encarnação. Vou, pois, se me permitirdes, comunicar algumas dessas reflexões, sugeridas pelas falsas ideias de certos detratores do Espiritismo. Não é raro ouvir de todos os detratores, mas os que fizeram a descoberta espírita bem poderiam informar-nos sobre o trabalho dos espíritos, entrados na posse dessa famosa erraticidade. Tem um corpo correspondente ao nosso ou um corpo fluídico? Tem a ciência infusa? Sabem mais do que nós? Então, por que tanta comunicação terra a terra, num francês ordinário ao alcance de todo o mundo? Mas o primeiro que chegar pode dizer o outro tanto. E ainda acrescentam, mas esses espíritos farcistas a que ginásticas se entregam em seus trapézios eternos? De que vivem? Com que se divertem? Mas se estão no ar ambiente, ocupados em nos ver fazer as coisas, não devem achar divertidas todas as nossas ações vis, todos os nossos pensamentos ridículos. Talvez estejam na contemplação eterna. E se verem Deus, como é divindade, que ideia podem nos dar de sua grandeza? Aí! E risão! Repetem eles. E dizer que há gente que se diz sensata e acredita em todas essas quimeras. Eu ouvia repetir essas ideias e, como os outros, riam lamentava amargamente os adeptos de uma doutrina que, segundo nós, levava à loucura. Muitas vezes me perguntei a razão de semelhante aberração mental no século XIX. Um dia encontrei-me livre como todos os meus irmãos terrenos e, chegando a este mundo, que me fizera dar de ombros tantas vezes, eis o que vi, conforme as faculdades adquiridas na terra, os espíritos buscam um meio que lhes é próprio, a menos que, não podendo estar desprendidos, estejam na noite, nada vendo nem ouvindo, nessa terrível espera que há bem o verdadeiro inferno do espírito. A faculdade que tem o espírito desprendido de ir a qualquer parte por um simples efeito de sua vontade, permite que encontre um meio, onde suas faculdades possam desenvolver-se pelos contrastes e pelas diferenças das ideias. Quando da separação do espírito e do corpo, é-se conduzido por almas simpáticas junto àqueles que vos esperam, prevendo a vossa chegada. Naturalmente, fui acolhido por amigos tão incrédulos quanto eu. Mas como neste mundo tão ridicularizado, todas as virtudes estão em evidência, todos os méritos se manifestam, todas as reflexões são bem recebidas, todos os contrastes se transformam numa difusão de luzes. Chamado pela curiosidade a visitar grupos numerosos que preparam outras encarnações, estudando todos os lados que deve elucidar o espírito destinado a voltar à Terra, fiz uma grande ideia da reencarnação.
Quando um espírito se prepara para uma nova existência, submete suas ideias às decisões do grupo a que pertence. Este discute. Os espíritos que o compõem vão aos grupos mais avançados ou à Terra, procuram entre vós elementos de aplicação. O espírito aconselhando, fortificado, esclarecido sobre todos os pontos poderá, doravante, se quiser, seguir seu caminho sem protestar. Terá em sua peregrinação terrena uma multidão de espíritos invisíveis, que não o perderão de vista, tendo participado em seus trabalhos preparatórios. Eles aplaudem os seus resultados, os esforços a vencer, a sua vontade firme que, dominando a matéria, lhe permitiu trazer aos outros encarnados um contingente de quitação e de amor, isto é, o bem, segundo as grandes instruções, segundo Deus, que as dita em todas as afirmações da ciência, da vegetação, de todos os problemas, enfim, que são a luz do espírito, quando sabe resolvê-las num sentido racional. Pertencendo ao grupo de alguns sábios que se ocupam de economia política, aprendi a não desprezar nenhuma das faculdades de que tanto ri outrora. Compreendi que o homem, muito inclinado ao orgulho, recusa-se a admitir, mesmo sem estudo, tudo que é novo e fora do seu gênero de espírito. Também me disse que muitos de meus antigos amigos seguiam caminho errado, tomando a sombra pela realidade. Todavia, segui o conjunto dos trabalhos da humanidade, onde nada é inútil. Compreendi mesmo a grande lei da igualdade e da equidade que Deus derramou em todo o elemento humano e me disse que aquele que em nada crê, e que, não obstante faz o bem e ama os seus semelhantes, sem esperança de remuneração, é um espírito nobre, muito mais nobre que muitos dos que, prevendo outra vida e crendo no progresso do espírito, esperam uma recompensa. Enfim, aprendi a ser tolerante, vendo essas legiões de espíritos entregues a tantos trabalhos diversos, multidão inteligente que pressente Deus e procura coordenar todos os elementos do futuro. Disse-me que o homem, esse pigmeu, é de tal modo orgulhoso que se ama e se adora, desprezando os outros, em vez de entregar-se aos grandes instintos e, sobretudo, às ideias sãs e conscienciosas que ensina a vida futura, desenvolvidas pelas ideias espiritualistas e, principalmente, pelo espiritismo, esta lei magnífica que cada dia mais fortifica a solidariedade do mundo terrestre e o da erraticidade. É ele que vos inicia em nossos pensamentos, em nossas esperanças, em tudo quanto preparamos para o vosso adiantamento, para o fim desejado da geração que logo deve migrar para as regiões superiores. Obrigado. Até outra vez. Gui. Observação: este espírito, do qual demos notável comunicação na revista de dezembro de 1865, era, em vida, um distinto economista, mas imbuído das ideias materialistas, e um dos zombadores do espiritismo. Todavia, como era um homem adiantado intelectual e moralmente e buscasse o progresso, não demorou em reconhecer o seu erro e seu maior desejo foi trazer seus amigos ao caminho da verdade. Foi na intenção destes que ditou várias comunicações. Por mais profunda e lógica que seja esta, vê-se que o mundo dos espíritos ainda não lhe é perfeitamente conhecido. Equivoca-se quando diz que a geração atual em breve deve emigrar para as regiões superiores. Sem dúvida, no grande movimento regenerador que se opera, uma parte dessa geração deixará a Terra por mundos mais adiantados, mas, como a Terra regenerada será, ela própria, mais adiantada do que o é, muitos acharão uma recompensa que reencarnando. Quanto aos endurecidos, que aí são uma chaga, como estariam deslocados e constituiriam um entrave ao progresso, por perpetuarem o mal, terão de esperar em mundos mais atrasados que a luz se faça para eles. É o que resulta da generalidade das instruções dadas a respeito pelos espíritos. Suspensão da assistência dos espíritos. Douai, 13 de outubro de 1865. Num grupo modelo, que punha em prática os deveres espíritas, notava-se com surpresa que certos espíritos de escola, frequentadores habituais,
Desde algum tempo se abstinham de dar instruções, o que motivou a seguinte pergunta: P. Porque os espíritos elevados, que habitualmente nos assistem, comunicam-se mais raramente conosco. Resp. Caros amigos, há duas causas para este abandono de que vos queixais. Em primeiro lugar, não é um abandono, é apenas um afastamento momentâneo e necessário. Sois como escolares que, bem instruídos e bem dotados de repetições preliminares, são obrigados a fazer os seus deveres sem o concurso dos professores, buscam na memória, espreitam um sinal, espiam uma palavra de socorro, nada vem, nada deve vir. Esperais nossos encorajamentos, nossos conselhos sobre a vossa conduta, sobre as vossas determinações, nada vos satisfaz, porque nada vos deve satisfazer. Fostes contemplados com ensinamentos sábios, afetuosos, encorajamentos frequentes, cheios de amenidade e de verdadeira sabedoria, tivestes inúmeras provas de nossa presença, da eficácia da nossa ajuda, a fé vos foi dada, comunicada, vós a tomastes, raciocinastes, adotastes, numa palavra, como escolar, fostes dotados para o dever. É preciso fazê-lo sem erros, com os vossos próprios recursos, e não mais com o nosso concurso. Onde estaria o vosso mérito? Não poderíamos senão repetir incessantemente a mesma coisa. Cabe-vos agora aplicar o que vos ensinamos. É preciso voar com as próprias asas e marchar sozinho. Em dado momento, Deus fornece uma arma e uma força a cada homem, a fim de que estes continuem a vencer novos perigos. O momento em que uma força nova se lhe revela é sempre para ele uma hora de alegria, de entusiasmo. Então a fé ardente aceita toda dor sem analisá-la, porque o amor não conta as penas, mas depois destas instantaneidades, que são a festa, é preciso o trabalho, e o trabalho só. A alma acalmou-se, o coração abrandou-se e eis que chegam a luta e a provação, eis o inimigo, é preciso aguentar o choque. É o momento decisivo. Então, que o amor vos transporte e vos faça desprezar a terra. É preciso que o vosso coração fique vitorioso dos vis instintos do egoísmo e do abatimento, e a prova. Desde muito tempo vos temos advertido que teríeis necessidade de estreitar os vossos laços, de vos unir, de vos fortalecer para a luta. O momento é chegado, e nele já estáis. Como ireis sustentá-la? Nada mais podemos fazer, do mesmo modo que o professor não pode soprar a composição ao aluno. Ganhará o prêmio. Isto depende do proveito que tiver extraído das lições que recebeu. Assim é convosco. Possuís um código de instruções suficientes para vos conduzir até um determinado ponto. Lede novamente essas instruções, meditai-as e não peçais outras antes de as ter aplicado seriamente. Pois só nós somos os juízes, e quando chegardes ao ponto em que elas forem insuficientes, em relação ao vosso progresso moral, nós bem saberemos dar-vos outras. A segunda razão desta espécie de isolamento de que vos queixais é esta: muitos de vossos conselheiros simpáticos têm, junto a outros homens, missões análogas às que, de início, quiseram desempenhar junto a vós. E essa quantidade de evocações de que são objeto muitas vezes os desviam de serem assíduos em vosso grupo. Vossa amiga Madalena desempenha longe um mandato difícil, e suas solicitudes, estando junto a vós, alcançam também aqueles a quem ela se sacrifica para salvar. Mas todo o vosso mundo vos voltará, em dado momento reencontrareis os vossos amigos reunidos como outrora, no mesmo pensamento de simpático concurso junto aos seus protegidos. Aproveitai esse tempo para o vosso melhoramento, a fim de que, quando vierem, eles possam dizer: estamos contentes convosco. Pampilhe, Espírito Protetor. Observação: esta comunicação é uma resposta aos que se queixam da uniformidade do ensino dos Espíritos. Se refletirmos no número de verdades que nos ensinaram, veremos que nos oferecem em vastíssimo campo a meditação, até que as tenhamos assimilado e deduzido todas as suas aplicações.
Que diriam de um doente que diariamente pedisse um novo remédio ao seu médico, sem seguir as suas prescrições? Se os espíritos não nos ensinam novidades todos os dias, com o auxílio da chave que nos puseram nas mãos, e das leis que nos revelaram, por nós mesmos,